Minha história com dicionário. Talvez você tenha chegado a este canal depois de assistir a um vídeo em que incentivo o uso do dicionário. Talvez tenha estranhado ver alguém hoje em dia defendendo algo que parece ter sido ultrapassado pela tecnologia, especialmente pela inteligência artificial. Eu mesma procurei aqui no YouTube conteúdos que estimulassem o uso do dicionário físico. Até encontrei alguns vídeos que ensinam a manuseá-lo, mas não encontrei um único que realmente estimulasse as pessoas a usá-lo e que mostrasse o valor transformador que ele pode ter. E sendo muito sincera, eu não criei um material com a finalidade de vender, nem para atingir um nicho específico pouco explorado no YouTube. Não foi nem de longe uma estratégia, até porque sou uma péssima vendedora. Na verdade, tudo começou de forma muito simples e pessoal. Criei um caderno para ser usado como dicionário pensando na minha sobrinha de 11 anos e no filho de uma amiga que estava enfrentando dificuldades de concentração nos estudos. Quando essa amiga veio até mim para pedir ajuda, eu me fiz uma pergunta: como foi que eu desenvolvi minha atenção? E foi aí que minha memória me levou de volta aos meus anos de faculdade. Ao contrário do que muitos possam imaginar, eu não fui sempre uma pessoa disciplinada ou interessada nos estudos. Muito pelo contrário, eu era muito desatenta na escola, muito mesmo. Foi só quando entrei no curso de letras, no ano 2000, que a realidade me obrigou a mudar. Eu sempre conseguia passar de ano na escola, mas na faculdade eu não queria apenas ser aprovada. Eu estava ali para me preparar profissionalmente e fracassar no curso simplesmente não era uma opção para mim. Desejava começar a dar aulas o quanto antes e, portanto, já iniciei levando o curso muito a sério. Escolhi cursar letras, português e inglês porque, na verdade, eu não sabia inglês. Tinha apenas o básico, o famoso verbo to be da escola e acreditava que aprenderia o idioma durante a graduação. Mas a realidade foi muito mais dura do que eu esperava. No primeiro dia de aula, já levei um choque. Todas as aulas eram em inglês. E pior ainda, por ser um curso de licenciatura, desde o primeiro semestre eu já precisava dar aulas em inglês. Minha primeira reação foi pensar em desistir, mas fui incentivada por meus pais, amigos e vizinhos a continuar, ao menos para ver até onde eu conseguiria chegar. Então decidi ficar. Na turma de 25 alunos, apenas 2 pessoas não falavam inglês, eu e mais uma colega. Todos os outros já eram fluentes. Havia inclusive pessoas que já davam aula de inglês há mais de 10 anos, apenas não tinham a licenciatura. Davam aula de inglês porque sabiam inglês, tinham morado fora e estavam ali para ter o diploma que os permitisse fazer a coisa profissionalmente. E aí você pode imaginar o quanto eu sofri para acompanhar a turma. Nas provas orais, no listening, nas apresentações, minhas notas variavam entre 0 e 4. Então eu fazia tudo o que podia para compensar nas provas e nos trabalhos escritos. E é exatamente aqui onde entra o dicionário. Eu andava o tempo inteiro com um dicionário enorme, um tijolão debaixo do braço. Levava para todos os lugares. Cada palavra que não conhecia, eu consultava. E naquela época não havia Google, graças a Deus. Eu passava o dia inteiro consultando o dicionário, escrevendo definições, copiando, reescrevendo, refazendo textos, até que eles ficassem bons o suficiente para compensar minhas dificuldades na fala e na escuta. Foram 3 semestres de muito esforço, sofrimento, lágrimas e vontade de desistir. Porém, no 4º semestre, tudo mudou. Graças a Deus, aos amigos, às monitoras e ao meu inseparável companheiro, o dicionário, eu já estava no mesmo nível da turma. A partir dali, a vida acadêmica foi outra. Eu me tornei outra aluna, disciplinada, dedicada e elogiada pelos professores que acompanharam de perto o meu desenvolvimento. Tanto que meu primeiro emprego como professora de inglês, ainda no 3º semestre, veio por indicação de uma professora.
Ou seja, eu não estou falando de algo em que apenas acredito, estou falando de algo que vivi na pele. Foi por isso que, quando eu pensei em ajudar minha sobrinha e o filho da minha amiga, a primeira coisa que me veio à mente foi muito clara. Esses meninos não precisam apenas estudar mais, eles precisam ser transformados pelo dicionário. Como sei o quanto esse processo é benéfico, resolvi fazer as questões eu mesma. Então decidi colocar à venda o caderno. Dividi com os amigos no Instagram, mas as pessoas simplesmente não deram a mínima. Foi aí que decidi dividir com as pessoas desconhecidas aqui no YouTube, uma vez que este é um hábito simples, barato, quase totalmente ausente nas escolas e aparentemente não abordado aqui no YouTube. Você não precisa comprar meu caderno para iniciar este hábito. Basta pegar um texto bem escrito, um dicionário, papel e caneta e procurar no dicionário o significado de todas as palavras que você não saberia definir, ainda que saiba empregar a palavra. Por exemplo, você talvez saiba empregar as palavras diligente, pacato ou folgado, mas se alguém pedisse que você as definisse, saberia? O que exatamente é um sujeito diligente, pacato ou folgado? Quando nos vemos obrigados a lidar com o real significado das palavras, a fim de compreender da melhor maneira possível o que lemos ou a fim de escrever textos que realmente transmitam o que desejamos transmitir, notamos o quanto usamos as palavras guiados muito mais por uma imagem mental ou sensação geral do termo do que por seu significado exato. Ou seja, usamos a palavra mais pelo efeito que ela produz na nossa cabeça do que por sua definição precisa. O problema é que isso gera ruído na comunicação. Talvez você já tenha notado que muitas discussões não são sobre discordâncias reais, mas sobre pessoas usando as mesmas palavras com sentidos diferentes. E a tendência é só piorar, porque a crescente ausência do hábito de consultar um dicionário e confrontar nossa ideia das palavras com o significado real delas não nos permite corrigir nossa noção interna, mas apenas reforça. Por fim, a implicação mais profunda é que as pessoas que não dominam o significado das palavras têm muita dificuldade de dominar o próprio pensamento. Porque, afinal de contas, pensamos com palavras. E é por isso que recuperar o hábito de perguntar o que isso realmente significa e recorrer ao dicionário para saber não é um preciosismo, é um exercício de lucidez que eu recomendo fortemente.